Apresentando agora Mayra Gabriela Peitzel, farmacêutica e mestranda em Ciências Farmacêuticas pela UniOeste, cujo trabalho intitulado Revisão Integrativa, o que é e como fazer. Obrigado, Mayra, é com você. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao 4º encontro de pesquisa e pós-graduação de Ciências Farmacêuticas da UniOeste. Eu sou a Mayra e eu decidi trazer para vocês um esquema um pouco diferente do que vocês viram até agora no encontro. Eu não trouxe a minha pesquisa sobre saúde mental. Eu resolvi trazer para vocês um pouco da minha experiência com revisões integrativas. A primeira que eu fiz foi com a professora Farinha na matéria Seminários 2, e aí eu tive que fazer mais algumas mais para frente. Então, eu adquiri um pouco de experiência e se alguém tivesse me ajudado, teria sido muito mais fácil, né? Eu tive que ir na raça, na coragem. Então, eu decidi trazer isso para vocês para facilitar as suas produções científicas, se vocês decidirem fazer. Então, vamos lá. Revisão integrativa, que é e como fazer. Bom, primeiramente, uma revisão integrativa é a mesma coisa que uma revisão de literatura? Não, não é a mesma coisa. Porque, primeiramente, a revisão de literatura, ela não tem um método rígido a ser seguido. Você vai lá, lê uns artigos, faz alguns resumos, coloca algumas informações como você acha melhor, e dali sai uma revisão de literatura. Uma revisão integrativa é um pouco mais complexa, existem passos que têm que ser seguidos, que é uma forma um pouco mais sistemática de fazer. Não é uma revisão sistemática, é um pouco diferente, uma revisão integrativa é um pouco mais ampla, né? Dá para colocar vários tipos de artigos diferentes, mas uma revisão integrativa se aproxima mais de uma revisão sistemática do que uma revisão de literatura normal, que todo mundo aqui já deve ter feito nos seus trabalhos, certo? Então, vamos lá. Na revisão integrativa, a gente junta muito da literatura teórica com a literatura empírica. A gente também pode definir conceitos que a gente esteja na dúvida. Eu preciso definir alguma coisa, eu vou fazer uma pesquisa para descobrir. A gente também revisa a teoria. Será que esse tratamento é eficaz? Será que existe um outro tratamento melhor que esse? Vamos comparar os dois? A gente também analisa problemas metodológicos, por exemplo, será que essa metodologia para pesquisar um analito, alguma coisa, é a melhor que tem, nesse caso, na minha situação? Então, todas essas situações, elas conseguem embasar muitas vezes o que a gente vai usar. Por exemplo, eu fiz uma revisão integrativa, e a minha revisão integrativa, eu fiz duas, né? Mas eu, basicamente, a primeira que eu fiz, que foi com a prof. Farinha, foi para descobrir qual instrumento de coleta de dados, né, para descobrir saúde mental, né, casos de ansiedade, depressão, estresse, era melhor para usar em amostra de estudantes. Então, eu fiz uma revisão integrativa para descobrir qual era o mais utilizado, né, para conseguir descobrir qual seria a minha metodologia na minha pesquisa. Então, a revisão integrativa, ela é um instrumento da prática baseada em evidências, porque justamente a gente pega essas evidências e coloca na nossa prática. Pode ser tanto na face clínica, né, de tratar com pacientes, quanto na parte de pesquisa. Então, basicamente, numa revisão integrativa, a gente sintetiza um conhecimento através de coleta de vários artigos diferentes, e aí a gente apresenta para o leitor a aplicabilidade dos resultados, como que a gente pode usar esses resultados na nossa prática. Então, a primeira fase como é que a gente faz? Primeiro, a gente elabora uma pergunta norteadora. Essa pergunta vai permitir que a gente defina os nossos critérios de inclusão e exclusão. Então, é nessa fase que a gente vai decidir quais são os estudos que a gente vai incluir. Por exemplo, eu vou incluir só um desenho tipo tal, só ensaios clínicos randomizados, ou só estudos observacionais. Isso você tem que definir agora. Os meios pelo qual a gente vai descobrir esses artigos, né? Então, base de dados e tal. Quais são os participantes? Eu não quero utilizar adolescentes, só adultos, ou só estudantes, ou só pacientes com câncer. Quais intervenções a gente vai utilizar? Isso varia muito de tipo de pesquisa. E quais os resultados a gente está procurando. Então, a minha pergunta da minha segunda revisão integrativa foi: quais são as evidências dos efeitos da meditação e programas de mindfulness sobre quadros de ansiedade, depressão e ou estresse em diferentes populações? Então, essa foi a minha pergunta que norteou minha pesquisa. Depois a gente busca na literatura. Para isso a gente pode usar bases eletrônicas, por exemplo, PubMed é uma bem famosa, Cielo e tal, Psiquinfo, que é uma que eu usei na minha pesquisa. Tem várias bases diferentes aí que a gente pode usar, Scopus, a Cochrane, que tem revisões integrativas e sistemáticas. Quais periódicos, quais revistas a gente pode investigar também. A gente também pode olhar as referências de alguns artigos e procurar manualmente quais artigos a gente gostaria de incluir. E entrar em contato direto com os pesquisadores. Às vezes a gente precisa de autorização dos pesquisadores para incluir na nossa pesquisa aquele artigo. Então, às vezes você precisa desse contato por e-mail, telefone e tal. E o que é muito importante nessa fase de busca na literatura é a representatividade da nossa amostra.
Então, a gente precisa pensar bem como a gente vai fazer essa busca para a gente não sair do foco da nossa pergunta. A nossa busca tem que conversar, né, tem que bater com a nossa pergunta norteadora. Certo? Como a gente faz essa busca na literatura? Essa parte aqui eu acho que vai ser a mais nova para vocês. Inclusive, usem essa técnica para outras coisas, para achar referências é ótimo. Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão entrar lá no periodicoscaps.gov.br, esse é o site. E aí, vocês vão ver aqui que a gente está com acesso livre. Esse acesso livre corta algumas bases de dados, a gente não consegue ter acesso, alguns artigos você não consegue baixar na íntegra, então você tem menos acesso. Graças a Deus a gente tem a UniOeste, então a UniOeste, ela proporciona pra gente ali, através do acesso CAF, pra gente conseguir ter um acesso maior a outras bases de dados, artigos, etc. Então, o que a gente vai fazer? Vai clicar ali naquele acesso CAF, ele vai abrir esta página. Daí a gente vai ali embaixo, e vai colocar UniOeste, Universidade do Estado do Oeste do Paraná, para quem é da universidade, né? Senão você vai usar da sua. E clicar em enviar. Depois de clicar em enviar, a gente coloca os nossos dados do Academos ali, ou do caso do seu sistema aí, se você for de outra universidade. E login. Entramos. Agora a gente vai ter um acesso diferente. Tá vendo ali em cima? Acesso por Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Isso já vai abrir muitas portas para nós, vai facilitar a nossa pesquisa. Daí, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar ali em base, porque a gente está procurando bases de dados, e a gente vai colocar o nome da base que nos interessa. A PubMed é uma bem grande, ela dá muitos artigos, então eu recomendo que comece pela PubMed, até porque o sistema de busca dela é muito bom. Então, colocamos lá PubMed, ele já vai dar a sugestão, e a gente clica em enviar ali, ou clica direto no link da PubMed. Certo, abrimos a PubMed. O que a gente vai fazer? Vamos clicar em Advanced, ou Avançado, para a gente fazer uma busca mais complexa. Agora, nessa busca, a gente vai precisar de duas coisas. Palavras-chave e operadores booleanos. As palavras-chave são as palavras em inglês que você vai utilizar que tem a ver com a sua pesquisa. O nome do antibiótico que você está pesquisando, o tipo de amostra que você está usando. Então, no meu caso, como eu estava investigando depressão, ansiedade e estresse em estudantes, em relacionado a mindfulness, etc., eu ia usar esses tipos de palavras-chave. Então, ali eu coloquei, por exemplo, depression, e eu coloquei um sinônimo logo embaixo, que é depressive. Eu poderia colocar depressive disorder, por exemplo, que é transtorno depressivo, né? Então, os operadores booleanos vão ajudar a gente nessa busca e vão ajudar muito. Então, o que eles fazem? A gente tem 3. And, or e not. Então, o and serve para coisas que você quer somar. Então, eu quero ansiedade e depressão, então eu vou usar o and. E o or serve para sinônimos. Então, eu vou colocar depression or depressive. Então, a gente vai fazer essa busca por etapas, né? A PubMed permite isso. Depois que a gente colocou lá, por exemplo, a gente vai primeiro começar com os sinônimos. Coloca lá, depression or depressive, clica em Add to History. Depois que eu fiz isso com todos os meus sinônimos, aqui vai aparecer o meu histórico. Então, eu tenho 3 históricos lá. Depression or depressive, anxiety or anxiety disorder e mindfulness ou meditation. Então, beleza, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar lá hashtag 1, porque ali embaixo, se vocês conseguem ver aqui, tem o número do nosso histórico. Hashtag 1 é depression or depressive. And, ali os operadores booleanos. Hashtag 2, and, hashtag 3 e assim por diante. Vocês também podem colocar ali no final um not, caso você queira eliminar alguma coisa para não aparecer na sua busca. Beleza? Clique em Search e aí vão aparecer artigos. Ali apareceu muitos artigos, 15.750. Eu não quero tantos artigos assim. Então, basicamente, eu vou mudar as minhas palavras-chave, eu vou colocar menos sinônimos, ou eu vou fechar um pouco mais essa pesquisa, usar mais operadores ou menos operadores booleanos, até chegar no número confortável para você. Seus orientadores podem ajudar nessa parte. Depois disso, beleza, eu cheguei no número que eu estou confortável, eu vou baixar um arquivo com todas essas informações, esses artigos selecionados. Eu vou clicar em Send to, vou clicar em File e Create File. Daí ele vai baixar uma pasta que a gente vai usar depois. Deixa essa pasta lá, você vai baixar em algum lugar do seu computador que você saiba. Depois, a terceira fase, a gente vai coletar os dados. Primeiro, a gente tem que ler títulos e resumos. Depois, a gente recupera eles na internet, tenta pegar todos os artigos selecionados na primeira etapa, baixar eles no seu computador, e daí você lê eles na íntegra. Aí, nesse momento, você vai coletar as informações básicas, os participantes, a metodologia, o tamanho da amostra, a mensuração das variáveis e o método de análise. Então, você vai fazer uma grande tabelona lá para fazer isso. Uma ferramenta que eu recomendo muito para vocês é o Mendeley Desktop. Ele tem gratuito para baixar, é só procurar lá Mendeley Desktop Download que vocês acham. E ele é uma ferramenta maravilhosa.
nele que vocês vão baixar, fazer uma conta, entrar, e vocês vão arrastar aquela pastinha que vocês baixaram antes lá da PubMed, e vão só arrastar e colocar aqui. Ele vai baixar todas essas informações que tem aqui. Ele coloca os autores, os títulos, os anos onde foi publicado, né, o nome da revista. Às vezes ele dá até um resumo junto. Então é ótimo, é sensacional. Essa ferramenta é imprescindível para fazer revisões integrativas de qualidade. E daí aqui vocês podem trabalhar, vocês podem criar pastas, explorem bastante, vocês podem ver artigos que estão duplicados. Se vocês usarem mais bases de dados, pode ser que você encontre o mesmo artigo em mais de uma base. Vocês também podem selecionar os que vocês já leram, arrastar o que vocês selecionaram para uma pasta específica de incluídos, uma pasta de excluídos, enfim. Aqui dá para brincar bastante nessa plataforma, ela é 10. Depois disso, você fez toda a seleção, baixou os artigos na internet, todos que você conseguiu achar, você vai ler na íntegra e fazer uma tabelona lá no Excel. Pode ser em outra ferramenta, mas eu gosto do Excel. Daí lá no Excel vocês vão colocar todas as informações que vocês querem, o nome do artigo, título do periódico, os autores, tudo aquilo que eu falei antes. Coloca ali, depois vocês trabalham com esses artigos, assim é melhor para você visualizar, porque daí você pesca o que é mais importante em cada artigo, certo? Porque vocês vão ler muitos artigos. E depois disso, que a gente, né, em seguida, a gente vai trabalhar com análise crítica. O que a gente faz essa análise crítica? A gente tem que pensar que nem todos os trabalhos têm a mesma força de evidência, o mesmo nível de evidência. Então, por exemplo, eu tenho artigos in vitro que eu selecionei ali na minha revisão integrativa e eu tenho revisões sistemáticas, ou tenho ensaio clínico randomizado. Os ensaios clínicos randomizados e as revisões sistemáticas e meta-análises têm uma força de evidência maior. Então, a gente pode separar em nichos desses tipos de desenhos de pesquisa para fazer uma análise um pouco mais crítica, dar um pouco mais de atenção para algumas pesquisas de evidência mais forte, certo? Depois disso, a gente discute os resultados. E aí, todo mundo já discutiu aqui na Vita, né? Todo mundo já fez trabalho. A gente compara com referencial teórico, vai pegando outros artigos, outras revisões integrativas e sistemáticas que tiveram resultados parecidos, ou não, a gente também pode fazer essa comparação. A gente identifica as nossas limitações, por exemplo, eu usei só uma base de dados, porque você pode usar várias bases, usar a mesma estratégia de pesquisa em várias bases. Ou foi só uma pessoa que fez análise de tudo, isso também é o viés, porque essa pessoa pode selecionar alguma coisa errada e não ver. Ou você também pode falar que você não selecionou anos, então tem artigos que são bem antigos, de 1980, isso também é uma limitação. Enfim, aí você tem que ver quais são os problemas da sua pesquisa. É importante a gente apontar isso nas pesquisas, tá? Não tenho medo de falar o que tá fraco, mas também tem que valorizar o que tá forte, né? Identificar os vieses também, que é basicamente a mesma coisa que identificar as limitações. E indicar as prioridades para estudos futuros. Isso é muito importante também, porque daí você guia a pessoa que vai ler a sua revisão integrativa, como ela pode fazer uma revisão integrativa melhor lá na frente, ou como ela pode utilizar aquilo que você está dizendo no seu artigo na prática clínica dela, na pesquisa dela, certo? E por fim, a gente vê a apresentação da revisão integrativa. Então, vocês vão sintetizar tudo que vocês coletaram de dados e vocês discutiram. É basicamente uma conclusão, né? Então, vocês colocam lá as informações detalhadas na melhor forma de visualizar possível, em tabelas, enfim. Tem várias revisões integrativas disponíveis aí para vocês terem como modelo. Não omitir evidências. Às vezes a gente quer selecionar alguns artigos específicos, mas melhor não. Dividir os resultados em subgrupos. Reduzir, expor, comparar os resultados. E, por fim, concluir. Certo? É isso, gente. Essas são as minhas referências bibliográficas. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Eu espero que vocês utilizem essa estratégia de busca para fazer os seus relatórios, os seus TCCs, fazer os seus trabalhos no geral. É uma estratégia muito interessante. Eu fico disponível aqui para vocês, caso vocês tenham dúvidas, ok? Eu gostaria de mandar um beijo, agradecer à equipe de comissão, na qual eu faço parte, por terem me convidado, e agradecer também pela iniciativa desse projeto, que é tão lindo. Gosto muito do encontro, já faz bastante tempo. E agradecer também aos nosso apoio, à realização e à organização, todos os nossos patrocinadores. Um beijo e até mais.